Você já se perguntou como é que as pessoas sabem só de olhar um perfil de PVC para a janela se ele é bom ou se ele é ruim? Será que isso é possível? Ou será que as pessoas só fazem cara de inteligente? Então, ficou na dúvida, né? Será que um perfil de PVC só de olhar dá pra gente saber se ele é bom ou ruim? Bem, claro que a gente não vai fazer análise química para ter toda a certeza, mas o básico é sempre importante a gente saber. Então, quando a gente está escolhendo um perfil, existem algumas dicas básicas para saber se o perfil é bom ou não. Vamos ver quais são elas? Eu escolhi esse perfil, né? Então, é um perfil branco. Primeira coisa que a gente tem que ver é se o perfil ele é liso, né? Então, a parede externa, essa aqui é a parte de fora e a parte de dentro da janela, certo? Ele tem que ser liso, ele não pode ser poroso. Então, você tem que deslizar a mão e não ver imperfeições. Isso quer dizer que foi um perfil bem extrusado e que ele tem uma boa qualidade. Uma outra questão ainda nessa parede externa é a espessura. Sempre que você comparar perfis, você vai ver que o mais importante é essa parede externa, tanto de dentro quanto de fora. Então, essa espessura vai dizer para você se o perfil ele é um perfil para se fazer uma janela de boa qualidade ou janelas mais econômicas. Mais uma coisa, as câmaras, né? A gente olha, o perfil ele é todo recortado por câmaras. Ah, mas como funciona isso? Deixa eu tirar um reforço aqui dentro e deixa eu abrir esse perfil aqui. Então vamos dar uma olhadinha só no marco, certo? Aqui nós temos um marco de perfil de PVC com 7 câmaras, tá? A câmara externa e a câmara interna. Aqui a gente pode até ver a caída da câmara externa para fazer o deságue, que daí tem aquele furinho aqui na frente onde vai sair a água. Então, o que é importante observar nessas câmaras? Essas câmaras elas têm a função térmica. Por quê? Porque o calor ele passa perpendicular. Isso é, se está quente dentro da casa e frio lá fora, ele vai prejudicar a saída do calor, então vai manter quente dentro de casa. Ao contrário, a gente já viu no passado que é a mesma coisa. Lembra da garrafa térmica? Tanto para o chá gelado quanto para o café quente. Então, nesse caso aqui, a gente tem essas 7 câmaras. Esse é um perfil utilizado para clima severo. Então, ele tem muitas câmaras na perpendicular, 7, certo? As câmaras na vertical aqui, uma em cima da outra, isso não conta como câmara. Ela só vai contar uma câmara, é um espaço que vai ser atravessado. Porém, aqui no Brasil a gente tem um gosto, que é um gosto de se fazer janelas grandes. E para eu fazer uma janela grande eu preciso do quê? De um reforço grande. Lembra que é o reforço de aço que vai dar estrutura para eu fazer a janela. Então, a gente trabalha com a câmara de reforço muito maior, normalmente maior do que a metade do total do reforço e apenas 3 ou no máximo 4 câmaras de ar térmica, que é o suficiente para os nossos 45 graus de algumas cidades. Então, utilização de aço galvanizado, né? Ah, Priscila, por que aço galvanizado e não alumínio? Porque a inércia do aço galvanizado é 3 vezes maior do que a do alumínio. Desconfie se a pessoa usa alumínio. Algum motivo deve ter. Em algum lugar você vai pegar um probleminha. Então, aço galvanizado. Ok? Vimos as câmaras, vimos o reforço. O que mais? Aproveitar que ele já está aberto, vamos dar uma olhadinha na borracha. Nesse caso aqui, a gente tem uma borracha cinza, né? Então, a gente tem borracha preta, tem borracha cinza, tem perfis que usam silicone. O que é importante na borracha? Primeiro, que ela tenha amortecimento, certo? Então, ela não é só uma borracha de vedação. Então, o que é uma borracha de vedação? É uma borracha que a hora que fecha, ela faz a vedação. Mas a borracha de amortecimento, ela faz um leve amortecimento quando você fecha. Isso é importante para o bom funcionamento ao longo dos anos da janela. Então, sempre considere esse tipo de borracha como sendo melhor do que as outras. Uma outra questão, né, e agora são as duas últimas dicasinhas desse vídeo, é a questão do peso, né?
Ah, Priscila, mas eu não consigo saber se essa espessura é grande ou não é, tipo, eu não tenho ideia. Sim, mas o peso te dá uma boa ideia. Se você está pensando na janela do seu quarto, principalmente, esse perfil ele deve pesar mais do que 1 kg por metro. Como é que eu sei isso? Corta 10 centímetros e põe na balança, sem o reforço, tá? Porque com o reforço, claro que ele vai pesar mais do que 100 gramas um metro. Então, assim, se você pegar um metro ou 10 centímetros, ele tem que ter essa proporção. Se ele tiver menos do que isso, ele é um perfil muito leve e dificilmente ele vai ter a barreira de desempenho que você precisa, né? Eu não estou falando de janelas de banheiro, janelas de cozinha, que são ambientes de baixa permanência. Estou falando de ambientes que você realmente precisa de desempenho. E o último teste é o teste do martelo. Coloca o perfil de PVC na geladeira e no dia seguinte vai lá e martela. Você vai sentir que os perfis de boa qualidade, normalmente, eles absorvem a batida do martelo. É como se você estivesse martelando uma borracha. Aliás, eles são um polímero. Não são uma borracha, mas são um polímero. E quando você tem um perfil com uma qualidade menor, com mais carbonato, ele fica mais quebradiço e ele tende a quebrar como um caco, como você derrubar um copo de vidro no chão. Então ele quebra aqueles cacos grandes. Isso também demonstra se o PVC ele é de boa qualidade ou de má qualidade. Eu acho que assim, com essas dicas aí de você dar uma olhada na parede externa, o tamanho da câmara, a quantidade de câmaras, as borrachas, o peso e principalmente dar uma martelada no seu perfil, você já consegue ter ideia se realmente o seu perfil que você está lá observando é de boa ou de qualidade duvidosa. Bem, se você gostou dessas dicas, curte esse vídeo, compartilha, segue a gente no canal do YouTube, que em breve a gente vai estar aí gravando mais um vídeo para você.